Então, elas estão agradecendo as traduções. Temos tradução. No final, a conversa com a Simone vai ser em inglês e vai ter tradução para o espanhol e a nossa para o português. E aqui temos a Silvia Puentes, que é cúmplice dessa criação também, então elas estão agradecendo a Silvia. E, como sempre, tem a loucura da Cláudia, a tranquilidade da Fernanda, e faltava o último empurrão da Silvia. E a Silvia está dizendo: olá, e obrigada a todos vocês, muito obrigada por essa criação e esse convite a muito mais. Assim que vocês que continuam pedindo mais e convidando, muito obrigada. Obrigada por todos por estarem aqui. Já estamos com o Zoom aberto para entrarem. A Simone já vai chegar. Vocês podem ter perto de vocês água, alguma coisa doce, alguma coisa salgada, porque isso aqui promete. Sim. E o tema é super leve, que não tem a ver com ninguém da América Latina, muito menos das mulheres. É verdade, diz a Cláudia. E as pessoas seguem chegando, muito bem-vindos. Vamos contar que estamos no Zoom do Paraguai, da Bolívia, do México, também dos Estados Unidos. Vão chegar pessoas hoje. Da Espanha, estou vendo as meninas da Espanha, obrigada. Vocês que já estão quase no meio da noite, muito bom ver vocês. Do Peru também, da Colômbia, da Argentina também. Por favor, a Colômbia está presente, diz a Fernanda. E Cláudia, você está conectada também no outro Zoom, com o microfone aberto. Sim. E aqui temos a nossa convidada. Olá, olá do Paraguai. Cláudia, isso vai ser transmitido pelo YouTube diretamente? Não, depois vai para lá. Bem-vinda, Simone. Aí está ela. Olá. Alguns detalhes está tudo sendo organizado para começar. Isso vai ser em inglês, então tá tudo bem. E a Simone diz, ok, porque se fosse em espanhol poderia ser um pequeno problema. Seria, olá, como estás? Muito bem, e acabou. Onde está o banheiro? Uma margarita, por favor. Sim, algumas coisas. Sim, sim. O meu italiano está vindo para minha cabeça agora. Ah, eu estou misturando tudo. Bom, muito obrigada a todos por estarem aqui. Bem-vinda, Simone. Para todos que estão aqui, Simone Milazas, facilitadora avançada de Access Consciousness, fundadora de Negócio Feito Diferente, um grande convite a muitas e muitas áreas da nossa vida, um convite a negócios, dinheiro, facilidade, alegria. Bem-vinda, Simone. Bom, o Tomás vai falar a mesma coisa de novo em inglês, então bem-vinda, Simone. Esse é um convite para todos nós, para a alegria. Você é um convite para a alegria de viver. Muito obrigada. Muito obrigada, é um prazer, ela disse. Bom, Simone, muito obrigada. Essa é uma cocriação da América Latina. Esse é um canal do YouTube, então nós temos muitos facilitadores que nós entrevistamos e falamos sobre como as ferramentas de Access têm ajudado a construir a confiança dessas pessoas, os negócios delas.
tem ajudado a construir a confiança dessas pessoas, os negócios delas, a vida delas. Então, estamos muito gratos de ter você aqui nessa tarde. Para nós é de tarde, então eu vou apresentar a minha equipe. É a Maria Fernanda Torres. Bom, primeiro eu. Eu sou a Milu, a Gama do Peru e também CFMW, e comigo está a Fernanda Torres da Colômbia, ela é uma CF, e a Cláudia Sanches da Argentina. Levantem as mãos, meninas, para podermos ver vocês. Então, hoje nós adoraríamos conversar com você sobre dívida. Sim, diz a Simone. E a Milu diz: não vamos entrar nesse lugar da coisa da dívida familiar e tudo mais. Não, estamos falando sobre dívida financeira. A dívida financeira que nos faz continuar criando mais dívida financeira e nenhuma alegria. Então, nós perguntamos para a comunidade sobre as perguntas delas e sobre essa questão, e a maioria das perguntas eram sobre como. E gostaríamos de pedir para você compartilhar conosco como, como as ferramentas de Access Consciousness. Espero, Tomás, o seu microfone está aberto. Como as ferramentas de Access, nós precisamos, a Simone diz, precisamos colocar essa moça. Fechar o microfone do Tomás ou alguém que está com o Tomás? Sim, eu vou fechar, diz a Cláudia. Ok, obrigada. Então, como as ferramentas de Access vão com você nessa jornada de sair das dívidas? E você quer colocar essa pessoa no mudo primeiro? Eu vou tentar fazer isso, desculpa. Tá tudo bem, diz a Simone. Sim, alguém está entrando. Eu acho que você escuta o barulho. Sim, alguém está entrando. Eu acho que você escuta o barulho de fundo. Você não tem. Você tem o fundo, Milo? Aí vai, diz a Simone, eu fiz. Muito bem. Ok. Então, vamos fazer. Eu acho que uma pequena descrição de como eu posso. Sim, por favor. Eu vou parar aqui. Cláudia, precisamos fechar os microfones. Ok, eu saí do mudo. Eu acho que você te colocou todo mundo no mudo e agora você precisa sair do mudo. Perfeito. Ok, vamos lá. Então, quando eu cheguei em Access Consciousness 24 anos atrás, eu lembro de conhecer o Gary Douglas, o fundador de Access, e ficar impressionada. Ai, meu Deus, esse homem está falando sobre tudo que eu sabia que era possível. Eu sabia que, como eu vivi a minha vida, quantos de vocês têm esse senso de você se sente diferente, você é diferente, você está tentando se encaixar, passa a sua vida inteira tentando se encaixar e acertar, e você não se encaixa. Então, quando eu conheci o Gary Douglas, foi a primeira vez que alguém. Bom, eu não tenho esse senso de erro com ele, não preciso julgar o que eu estou escolhendo, tudo de que ele sabia que era possível nesse planeta, na Terra. E então eu fiquei tão intrigada com Access Consciousness. Eu acho que a primeira classe que eu fui foi de relacionamentos. E eu não tinha nenhum interesse sobre isso, mas eu queria escutá-lo falar. E, de novo, essa foi a primeira vez que eu saí desse seminário e eu tive esse senso de liberdade
do que eu estava escolhendo, porque eu estava escolhendo nenhum relacionamento naquele ponto e eu não estava errada por escolher aquilo. Então, essa foi uma coisa muito comum de talvez eu não esteja tão errada, tão fodida quanto eu acho que sou. E aí eu comecei a usar as ferramentas de Access e elas funcionaram. E eu fiquei assim, ai, minha nossa, e fazendo perguntas que eram tão estrangeiras para mim, eu não fui empoderada a fazer perguntas e ter a resposta, criar a história, ter o trauma e o drama, criar algo como mais sólido e real. E eu comecei a usar as ferramentas de criar algo como mais sólido e real. E eu comecei a usar as ferramentas de Access Consciousness e elas funcionaram em todas as áreas da minha vida. Exceto eu não estava usando as ferramentas com dinheiro. Eu simplesmente não estava. Eu, em algum lugar do meu mundo, eu estava me recusando a usar as ferramentas com dinheiro. E eu fiz uma classe, eu tenho esses aqui na minha mesa, que é engraçado. Eu fiz uma classe que eu organizei para o Gary e para o Dan, na Austrália, e se chamava Dinheiro Não É o Problema, Você É. Isso é em espanhol, certo? Dinheiro não é o problema, você é. E o Gary e o Dan estavam falando sobre usar essas ferramentas muito pragmáticas e de abrir uma ferramenta mágica, uma caixa mágica. E é literalmente, são literalmente ferramentas muito pragmáticas, mas nada disso fazia ferramentas muito pragmáticas, mas nada disso fazia sentido nenhum para mim. Isso não faz sentido, isso é estúpido, o que for. E eu estava sentada ali na plateia com esse seminário que eu tinha organizado. Aqui vamos de novo, Gary Dan falando sobre essas ferramentas de dinheiro e eu não estava usando nenhuma delas, nenhuma delas. E conforme eu estava sentada ali, assim como vocês estão me escutando, deem uma olhada se isso é familiar para vocês. Na minha cabeça, eu fiz assim: isso é insano. Todas as outras ferramentas de Access que eu usei mudaram a minha vida. Isso está reverberando pela minha vida, criando mais facilidade, e eu estou me recusando, absolutamente evitando usar as ferramentas com relação a dinheiro. Então, naquele seminário, sozinha, quieta na minha cabeça, eu acho que essa é a parte engraçada. Eu falei, vamos escolher três ferramentas e usar três ferramentas por trás dessas ferramentas. Então, eu escolhi três ferramentas e falei, eu vou ficar com elas por 3 meses. Eu tinha um calendário no meu escritório, eu literalmente marquei a data, daqui a 3 meses, usar essas ferramentas por esse tempo, e depois desses 3 meses, eu acho que em algum lugar do meu mundo eu falei, ok, agora, e aí eu vou ser livre, eu não preciso mais usar essas ferramentas, porque eu vou provar que elas não funcionam. Então, quantos de vocês estão tentando provar que as ferramentas de Access Consciousness não funcionam com o dinheiro? Tudo que isso é vezes um dezilhão, você vai destruir, descriar, certo, errado, bem, mal, pode, pode, todas as 100, curtos, garotos, pova, descriações, bases e além. Então, todas as ferramentas que desse livro, mudaram minha realidade financeira. Agora, essas ferramentas me ajudaram a escolher a coisa principal que você tem que fazer é escolher. Você pode dar podpoc e até você fazer escolher usar essas ferramentas e falar, eu não vou mais fazer isso, eu não vou viver a minha vida em dívida, eu não vou viver pela dificuldade com dinheiro, eu vou mudar isso. Agora, isso também pode soar louco, mas e se essa for uma das coisas mais corajosas que você já escolheu? E eu tive que juntar todas as partes de coragem que eu tinha para fazer essa demanda de mim e essa solicitação do universo de que eu mudasse a minha realidade financeira. Quantos de vocês estão dispostos a ser tão corajosos e reivindicar sua diferença e que você comece a mudar sua realidade financeira e descubra como é ter dinheiro, descubra como é ter mais do que o suficiente, mais do que dinheiro suficiente. Tudo que isso é vezes um dezilhão, você vai destruir, descriar. Todos os lugares em que você está lutando contra isso, certo, errado, bom e mal, pode pode. Fiz essa demanda, eu escolhi três ferramentas, como eu disse. Porque eu não escolhi todas elas, eu não sei, mas eu escolhi três ferramentas e fiquei com elas, e por 3 meses eu fiz isso. E
O que eu fiz foi sentar comigo no final de 3 meses e olhar de novo para as minhas finanças. E tem um monte de outras coisas com isso. No começo, eu falei, ok, eu preciso ter clareza. E quando eu finalmente calculei as minhas contas bancárias, as minhas contas e tudo, passei por tudo isso, eu descobri que eu estava 187 mil dólares em dívida, dólares australianos. E então a primeira coisa que eu fiz foi ligar para cada pessoa para quem eu devia dinheiro. Fosse um amigo, uma empresa, uma instituição bancária, uma empresa de cartão de crédito, o que quer que fosse. Eu liguei para todo mundo para quem eu devia dinheiro. Eu falei, eu estou ciente de que eu devo esse dinheiro para você. E eu não estava tentando evitar, eu não estava tentando esconder, eu estou ciente de que eu devo esse dinheiro para você. E aí eu disse, eu não tenho dinheiro nesse momento. Eu falei, eu não tenho dinheiro, mas eu vou fazer o melhor que eu puder para criar esse dinheiro para pagar você. E teve uma empresa com que eu estava lidando e eu devia 15 mil dólares. Eu falei, veja, o máximo que eu posso fazer agora, que eu posso me comprometer, são 50 dólares por mês. E agora faça a conta, é um tempo longo, 50 dólares por mês para 15 mil, mas eu sabia que eu tinha que pagar algo para começar a lidar com o que eu não estava disposta a lidar, em vez de simplesmente evitar e colocar todas aquelas contas numa gaveta e ignorar. E em cada lugar não teve uma pessoa que eu liguei, fosse um amigo ou uma instituição, não teve uma pessoa com quem eu falei que ficou brava ou mal-humorada comigo. Eu achei que todo mundo ia ficar bravo. E eles ficaram tão impressionados comigo. Eu achei que todo mundo ia ficar bravo. E eles ficaram tão impressionados que, na verdade, eu liguei para eles e falei: Ei, eu estou ciente de que eu devo esse dinheiro para você, mas eu não tenho agora e eu vou fazer o melhor que eu posso para ter isso e pagar você. Então, essa foi uma das primeiras coisas que eu escolhi fazer, que eu me dei conta que eu estava julgando e limitando o que podia aparecer com base no meu ponto de vista, porque eu já tinha criado separação com todas essas pessoas, empresas, instituições para quem eu devia dinheiro, em vez de realmente interagir, engajar e falar, ei, eu estou aqui, eu estou consciente, eu não tenho agora, eu vou fazer o meu melhor. Todos os lugares em que você está criando separação com todo mundo que você deve dinheiro, você vai destruir, descriar, vezes um dozilhão, certo, errado, bom e mal, pode pode, todas as 100, curtos, garotos, povo, descriações, bases e aléns. Então, eu comecei a usar as ferramentas e também, mas eu recomendo ter os dois se você não tiver, porque você pode ler esse livro e fazer anotações e começar a realmente olhar para as áreas que você tem evitado, ok? E tem ferramentas bem pragmáticas aqui para usar, e se trata de você escolher e fazer essa escolha. Então, conforme eu escolhi, eu estava. Tantas coisas foram aparecendo, e conforme elas foram aparecendo, eu lidei com elas. Ok, o que é isso? O que é isso? O que eu posso destruir, descriar aqui? O que eu posso escolher diferente? O que eu posso ser diferente com isso? O que eu posso reconhecer? Porque tudo que eu estava escolhendo era familiar. Então, quantos de vocês estão escolhendo familiaridade com dinheiro? Que poderia ser para você só o suficiente para pagar as contas, ou poderia ser sempre ter dificuldade para pagar as contas, o suficiente para pagar as contas, ou poderia ser sempre ter dificuldade para pagar as contas, ou poderia ser sempre em dívida, ok? Então, tudo que isso é, e todos os lugares em que você está escolhendo familiaridade acima de algo diferente, de uma possibilidade diferente, você vai destruir e descriar. Certo, errado, bom e mal, pode pop, todas as 100, curtos, garotos, povo, descriações, bases e aléns. Então, no final de 3 meses, porque eu tinha colocado ali no meu calendário, eu olhei para o meu calendário e eu olhei para todas as coisas, todas as minhas finanças, e eu não tinha essa coisa, não era uau, eu tenho todo esse dinheiro agora, eu sou livre. Mas eu reparei numa coisa, o que mudou, e energeticamente eu não estava com dificuldade a cada semana, porque eu era uma dessas pessoas que a conta vai vencer na quinta e é quarta, e eu sempre vinha com alguma solução muito criativa e conseguia no dia ou talvez um dia depois. Essa era eu, era assim que eu vivia a minha vida. E eu tinha o suficiente
Então, eu fiz a escolha, chega de estar familiarmente em dívida, de conhecer essa energia. Eu gostaria de descobrir o que é realmente ter dinheiro. E se nesse momento você fizesse essa demanda de o que é realmente ter dinheiro, como é ter dinheiro, e ser capaz de ir para qualquer restaurante e não se importar com o custo porque você tem dinheiro, sabe? A simplicidade de algo assim. Quantos de vocês não escolhem algo que é alegre na sua vida com base no dinheiro? Quantas das suas escolhas são baseadas no dinheiro? Se você escolher receber e ter, e criar e gerar mais dinheiro, e aí as suas escolhas não têm mais que ser. Então, todas as bases a partir das quais você tem funcionado com relação ao dinheiro, você vai destruir, descriar, certo, errado, bem, mal, pode, pode, todas as 100, curtos, garotos, povo, descriações, bases e além. Então, depois desses 3 meses, eu olhei e falei, ah, energeticamente era diferente. Eu reparei que tinha um pouco mais de facilidade no meu mundo. Eu falei, ah, eu gostaria de ter mais disso, eu gostaria de ter mais dessa facilidade. Então eu falei, ok, eu vou continuar. Droga, eu vou continuar com essas ferramentas e vou acrescentar mais algumas. E desde então, eu tenho continuamente acrescentado mais ferramentas e minha realidade financeira muda o tempo todo. E veja, para mim, eu não acho que a sua realidade financeira, as suas coisas de dinheiro, não é um lugar a que você chega, não é algo onde você aterriza, ok, eu cheguei. Você continuamente está chegando a isso. E eu reparo que conforme você tem mais dinheiro, e aí eu investo. E eu reparo que conforme você tem mais dinheiro, e aí eu investi em coisas diferentes, e eu tenho propriedades de investimento, portfólios e coisas assim, aí você chega em outro muro que você fala, ah, ok, como eu vou lidar com isso? Como a Shannon O'Hara falou uma vez, problemas de pessoas ricas. Quantos de vocês estão evitando problemas de pessoas ricas para poder simplesmente manter problemas de pessoas pobres? E tudo que isso é vezes um Deus e leão, você vai destruir e descriar. Certo, errado, bem, mal, pode, pode, todas as 100, curtos, garotos, povo, descriações, bases e aléns. De qualquer maneira, você está permitindo que o dinheiro controle você. Em qualquer lugar onde você está tornando o dinheiro significante, você está permitindo que ele controle você. Qualquer coisa, qualquer lugar em que você faz algo significar mais do que você, o seu próprio ser, você está permitindo que isso controle você. Então, todos os lugares, todas as vidas em que você foi latina, em que você tem deixado todos os lugares, todas as vidas em que você foi latina, em que você tem deixado o dinheiro controlar você, você agora vai destruir, descriar isso e desapegar disso. É hora de mudar. E se você não estiver disposto a mudar isso agora, ou só 2%, 3%, 5%, só reconheça isso. Não é sobre julgar isso, é uau. Eu estou me apegando tão desesperadamente ao dinheiro me controlar, destruir, descrever isso. Certo, errado, bem, mal, pode, pode, todas as 100, curtos, garotos, povo, descriações, bases e aléns. Então, antes de irmos para perguntas, eu vou contar uma pequena história que vai com isso também. Eu finalmente saí das dívidas. Levou mais ou menos 2 anos. Eu usei as ferramentas, mudei a maneira como eu olhava para as coisas, mudei o meu ponto de vista. E um dia eu estava no meu escritório, passando por todas as minhas coisas, meu computador, bancos e tudo isso, e eu me dei conta de que eu estava fora das dívidas. E esse foi um momento bem conta que eu tinha dinheiro, eu nunca tinha tido dinheiro. Eu falei, nossa, isso é muito entediante. Eu falei, é isso? Eu sei que talvez vocês tenham me ouvido contar essa história, mas eu literalmente, assim, por que ninguém está batendo na minha porta com uma garrafa de champanhe e fogos de artifício e essa grande celebração de que agora estou fora das dívidas? Eu me dei conta de que o mundo não tinha mudado. O meu tinha, mas eu não tinha mais esse trauma e drama com dinheiro. E eu falei, ah, eu fiquei entediada. E em 2 semanas eu voltei para a dívida. E eu falei, merda, o que eu estou fazendo? E eu estava tentando me entreter com estar em dívida. E naquele momento eu falei, ok, o que eu amo sobre estar em dívida? E eu fiz esse processo várias e várias vezes. E foi aí que eu tive a conscientização de que aquilo era tão familiar para mim, tinha uma alinhar com todo mundo, com que frequência você sai com amigos, família,
e alguém começa a reclamar sobre dinheiro. Ah, é o custo de tudo, o preço de tudo subiu, blá, blá, blá. A mensalidade da escola das crianças, o custo do preço das bananas. Ninguém nunca vai para um jantar ou uma reunião de família e fala: Ei, eu estou me divertindo muito com dinheiro. Muita facilidade. Ninguém diz isso, não é? E se você fosse a pessoa que agora dissesse isso? E se você fosse a única pessoa na sala que tivesse uma facilidade com o dinheiro? Você está disposto a ser essa pessoa, a única pessoa na sala que tem uma facilidade com dinheiro? Tudo que não permite você escolher isso para você. Então você continua se alinhando e concordando com o ai meu Deus de todo mundo, você vai destruir, descriar, certo, errado, bem, mal, pode, pode, todas as 100 curtos, garotos, povo, descriações, bases e aléns. Então, eu me dei conta de que era uma energia que eu não conhecia, era uma energia que eu não conhecia e eu tinha que fazer essa demanda, era uma energia que eu não conhecia e eu tinha que fazer essa demanda de me mover nessa direção, não importa o que se requer e como se parece. Então, eu fiz isso. E todas essas histórias, ferramentas, tudo que eu usei estão nesse livro também. Eu recomendo fortemente esses dois, se você não tem, ou talvez se você comprou, mas você ainda não leu. Talvez seja a hora de pegá-los, abrir as páginas e ver o que tem nelas, e se algo pode contribuir para você também. Então, o resumo disso é que você tem que fazer uma escolha. E a Malu diz, bom, talvez compramos, mas lemos com as nossas barreiras altas. Porque, eu não gosto das ferramentas de dinheiro, e todas funcionam menos as de dinheiro. Sim, exatamente, diz a Simone. Esse era o meu ponto de vista. É tipo, isso é ótimo. É, isso, isso. Essa é outra pergunta que vem, diz a Milu, na comunidade. Era sobre escolher dívida para sair da dívida, pagar a classe que vai me ensinar como sair da dívida para comprar o livro, mas eu também estou criando uma dívida nova. É como se fosse um loop. Sim, diz a Simone. A pergunta é: qual é o ponto que estamos perdendo? Talvez estamos perdendo algum ponto que está nos fazendo viver isso de novo, de novo. E a Simone diz: mas reconheça quão potente você é, porque você fica criando esse loop, esse lugar de todas essas razões e justificativas para você não poder escolher algo, porque você sempre vai para a razão. E se uma ferramenta que você pode usar para mudar isso, mas você tem que escolher e você tem que usar isso. É literalmente mudar o seu ponto de vista com relação a dinheiro. Então, essa é uma das coisas que eu me dei conta, é que eu fazia essas coisas tipo, ai meu Deus, olha para esse carro, é um carro tão caro, eu nunca posso pagar isso. Isso é um outro nível de riqueza. E passava por um restaurante, esse restaurante parece super caro, ou ao contrário andar numa rua, passar por uma rua, ai meu Deus, fecha a porta rápido. Então eu me dei conta de que eu tinha um julgamento sobre riqueza demais e um julgamento sobre pobreza demais. Nessa aqui eu estou em perigo e essa aqui é uma ofensa julgável ter dinheiro demais. Então eu me dei conta de que eu tinha todos esses pontos de vista, mas eu comecei a olhar para algum deles é meu. Então, o que eu comecei a fazer foi o literal restaurante, qualquer coisa assim. Então, digamos que você passe por um restaurante bonito, sabe? Esses restaurantes com garrafas bonitas de vinho, copos de vinho bonitos, sabe? Você olha e fala, ai, que gostoso. Qual é o seu ponto de vista disso? Mesmo o jeito como eu descrevi. Então, isso, eu quero que você pergunte, isso, na verdade, esse é o meu ponto de vista, a quem pertence isso? Então, tudo que isso é, destruir, descrever, certo, errado, bem, mal, pode, pode, todas as 100, curtos, garotos, povo, descriações, bases e aléns. Se eu estivesse escolhendo a minha realidade financeira, o que eu escolheria? E comece a descobrir qual é o seu ponto de vista. Eu não estou dizendo que você tem que entrar nesse restaurante e pedir uma lagosta e um vinho. Mas se você deseja ter isso, faça essa demanda. Ok, vou ter isso.
Só com essa facilidade. Você deseja ter isso? Faça essa demanda. Ok, vou ter isso. Só com essa facilidade eu vou ter isso. Porque se você continua passando por esse restaurante com a mesa bonita e o copo bonito de vinho e você fala, eu não posso ter isso, essa vai ser a sua realidade. Mas o ponto de vista de quem você captou, quanto disso são os seus pais, é a sua cultura, é a sua religião, a sua avó, o seu avô, suas irmãs, irmãos, seus vizinhos, qual é o seu ponto de vista? E se você pudesse ter um ponto de vista de que você pode receber qualquer coisa, você pode ser, fazer, ter, criar, gerar, qualquer coisa, você só tem que escolher. Ok? Então, vai, faça essa brincadeira de casa. O Dan Henrique, eu tenho certeza que todos vocês conhecem, muitos anos atrás estávamos na Austrália e ele entrou nessa loja e era uma loja de joias e eles tinham essa loja e era uma loja de joias e eles tinham joias de segunda mão e tudo isso e ele comprou um Rolex por US$ 10.000. Assim, num estalar de dedos. E eu fiquei parada ali, eu falei, eu eu fiquei bem hesitante de entrar nessa loja. Eu fiquei do lado de fora por um momento e o Gary e o Dan entraram por um tempo e eu falei, eu vou entrar. E eu literalmente entrei na loja dando esses passinhos pequenos e tão desconfortável nessa loja. E ele comprou um Rolex de US$ 10.000 de segunda mão e saiu. E eu fiquei, quem faz isso? Aquilo me explodiu. Como isso é uma realidade. Então, esse tipo de coisa absolutamente me deixava impressionada. E o que eu fiz, isso é muito engraçado. Eu acabei mais tarde, porque eu queria olhar para o meu ponto de vista e destruir o meu ponto de vista. Eu fui para uma loja atrás que iam falar: desculpa, senhora, você precisa voltar e sair, você não consegue pagar por um Rolex, volta, sai fora, segurança, alguma coisa assim. E não fizeram isso. Eles foram educados, gentis, me deixaram experimentar vários Rolex e eu fiquei tão desconfortável sentada ali experimentando. E eu sabia que eu não estava sendo eu estava assim, eu não tenho certeza se eu gostei desse, essa coisa toda. Mas eu sabia que o ato de estar ali estava mudando a minha realidade. Então, a primeira vez e foi uma dificuldade comprar uma passagem de econômica para os Estados Unidos. Eu não conseguia pagar pela acomodação, então eu dormia no colchão no chão das pessoas, porque chegar nos Estados Unidos era a coisa mais difícil. É a primeira vez que eu recebi um upgrade para classe executiva, eu usei os meus pontos, crédito, para eu poder ter pontos e fazer toda essa. Foi a coisa mais engraçada. Eu ali sentada na classe executiva, sabe? Me deram um copo, uma taça de champanhe. Senhora, você sabe onde está tudo? Sim, eu sei onde está tudo. E não fazer uma pergunta, só presumir que eu deveria estar ali, mas eu achava que o capitão ia fazer um aviso, ei, essa moça no 12B, na verdade não pagou por essa passagem, na verdade ela é menos, ela recebeu um upgrade. E eu me sentia uma grande fraude na classe executiva. E agora eu entro no avião e estou assim, desculpa, onde está o lugar para encaixar isso? Eu não me importo, sabe, o que qualquer pessoa pensa. Quantos de vocês se importam com o que os outros pensam? Então você se limita para você não ter que lidar com o julgamento que você acha que está vindo na sua direção. E tudo que isso é versão brasileirão, você vai destruir e criar. Certo, errado, bom e mal, pode pôr todas as 100 curtos, garotos, povo, descriações, bases e aléns. Pôr todas as 100 curtos, garotos, povo, descriações, bases e aléns. Simón, muchas gracias. Ha Sim. sido genial toda esta E conversación. a Fernanda vai fazer a pergunta dela em espanhol e aí Últimamente depois, quando o Tomás se habla traduzir, mucho de eu los traduzo ámbitos para de la vocês também. creación. ¿Qué es ser ese ámbito de creación para ti? So lately, people have been speaking about the Então, realms of ultimamente, as pessoas têm falado creation. muito What does it sobre mean os for you? reinos da criação. O que é isso para você? Ok, diz a Simone. Bom, muita coisa. Mas se você olhar para o enunciado aclarador também, a palavra criações é uma forma curta de reinos da criação. Então, é basicamente uma nova ordem sobre estar na pergunta, escolha, possibilidade e caos.
ok? E esse quarto elemento, nós não deixamos o caos entrar no nosso mundo. E se o caos se tratasse de. Mas que perguntas você pode fazer? Escolhas? Você tem que escolher, você tem que escolher, você tem que escolher. Não é sobre acertar, é só sobre escolher. Ok? A maioria das pessoas prefere estar certa a estar livre, prefere estar certa a escolher de novo. Precisamos continuar escolhendo e receber todas essas possibilidades que estão disponíveis e permitir esse caos ser instilado e falar, ok, agora, qual a próxima coisa? Essa é uma versão bem curta de Reinos da Criação. That's a very short version of Realms of Creation. Obrigada, Simone. Gracias, gracias, de una forma muy corta y concisa. Y es claro que el tema del dinero está muy asociado al tema del recibir. ¿Qué es eso que te ha llevado a ti también a Então, é claro para mim más que fuera de dinheiro otra vez tiene está un associado com éxito receber, y estas certo? historias que nos Então, contaste? o que amplificou o seu receber, além desse exemplo de entrar na loja da Rolex? Então, quanto você está disposta a estar relaxada e ter essa energia sexual acontecer? Porque é isso que é realmente o receber. Se você olhar nesse momento, sabe, a maioria das pessoas relaxa na natureza e tem essa energia de receber na natureza, especialmente se não tiver ninguém por perto. E talvez você esteja numa praia, na floresta, numa montanha, num lago, o que quer que seja para você. Você tem algum lugar, se você já esteve no lugar, acesse a energia do lugar. Aliás, você não tem que ter estado no lugar para receber do lugar. Você pode receber de lá do lugar. Você pode receber de lá ainda assim. Então, mesmo quando você reparou quando eu falei de lugar e eu mencionei a energia, teve uma energia que apareceu. Agora, comece a relaxar o seu corpo. Então, relaxe os seus pés. Relaxe os seus tornozelos, os seus calcanhares, os seus joelhos, as suas coxas, a sua bunda, deixe que ela derreta na cadeira, a sua barriga, suas costas, sua coluna, os ombros, seus braços, o seu pescoço, a sua cabeça, esse incrível cérebro que você tem, que você só faz usá-lo para pensar, e se você esse incrível cérebro que você tem, que você só faz usá-lo para pensar, e se você pensa, você está fedendo, permita que tudo isso relaxe. Ok? Que relaxamento você está se recusando a ser? E tudo que isso é, vezes um Deus e leão, você vai destruir e descriar. Certo, errado, bem, mal, pode, poc, todas as 100, curtos, garotos, povo, descriações, bases e aléns. Agora, seja essa energia que é dinheiro. E perceba, quando eu digo dinheiro, o que apareceu no seu mundo? Você teve que desistir do relaxamento? Você teve que tornar sólido? Você teve que tornar isso significativo? Então, tudo que isso é, todos os lugares em que você está tornando o dinheiro significativo e sólido e mais real do que qualquer outra coisa, você vai destruir e descriar. Certo, errado, bem, mal, pode, poc, todas as 100 curtos, garotos, povo, descriações, bases e aléns. E quantas conscientizações você tem de dinheiro nesse mundo que você não reconheceu? E você agora vai matar suas habilidades psíquicas com dinheiro? Porque isso só pode fazer você ser tão grande quanto esse mundo. Então, isso permite que você tenha e receba um universo de possibilidades. E tudo que isso é, vezes um Deus e leão, você vai destruir e descriar. Certo, errado, bem, mal, pode, poc, todas as 100, curtos, garotos, povo, descriações, bases e aléns. Que relaxamento com dinheiro você pode ser hoje? Faça essa pergunta a cada dia.
frustrated or Porque você reparou que quando você fica frustrada, ou se julga, ou fica de mau humor, estressado, então que você cria no seu corpo. E essa vibração é o que cria algum tipo de personalidade para lidar com isso e tratar disso. Isso alguma vez já criou algo mais grandioso? Não, não. A única coisa que isso faz é destruir as suas finanças e destruir o seu corpo. Então, todos os lugares em que você tem destruído o seu corpo e destruído as suas finanças, ao pensar que ficar estressado, frenético e ter dificuldade vai criar algo mais grandioso? E se tiver algo do outro lado disso? Tudo que sua visão brasileira você vai destruir e descriar, certo, errado, bem, mal, pode, poc, todas as 100, curtos, garotos, povas, criações, bases e aléns. Uau! Toda a anticonsciência e inconsciência com isso. Podemos no 3 desapegar disso. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tem, a Milu diz, temos uma pergunta. Hola, hola, buenas tardes a Então, todos. ela vai fazer a pergunta em Gracias. espanhol e quando o Tomás Audio. traduzir, eu vou A traduzir mí para me pasa vocês. mucho que cuando está la billetera llena, pues bueno, todo se siente muy ligero, todo se siente muy bien. Y sí, realmente yo también sentí eso de por qué nadie me está celebrando en la puerta con una botella de champaña cuando salí de mis deudas y cuando tenía el dinero que pensaba que no podía tener. Espera um Espérate, haz momento, una faz pausa uma porque puedo pausa para o traducir Tomás poder Tomás, si traduzir, no, senão no ele se va a não. acordar lo Perfecto. que... Vamos, Tomás? Vamos, Tomás. Então, ela está So she's saying dizendo that que ela se sente she also bem feels quando a guilty carteira está for cheia de for dinheiro, que ela também tem but essa she also situação em happens que ela when está she assim, was cadê o meu like, where's champanhe? my champagne when Quando agora eu estou fora da like, dívida e tendo now todo o dinheiro que eu achei que eu I poderia ter. thought I couldn't have. Y cuando empieza a bajar, como cuando se me empieza a acabar o se empieza a ir el dinero, es cuando me empieza a contraer y entonces vuelvo a caer en este loop de que no voy a poder volver a hacerlo. Entonces, ¿cuáles serían como tus preguntas o las preguntas que nos podrías recomendar para poder salir de este loop de que no vamos a poder volver a hacerlo? Então, a questão vem quando o dinheiro começa a ir embora, começa a sair do meu mundo e eu entro nesse loop de novo de, ai meu Deus, eu não vou conseguir ter esse dinheiro de novo, e começou a entrar nesse loop. Então, a pergunta dela é que perguntas você faz para... Sim, diz a Simone. Então, primeiro, reconhecer que isso está acontecendo é ouro, porque quando você reconhece que algo está acontecendo, você está ciente disso e aí você pode mudar isso. Se você não é capaz de reconhecer, você não consegue mudar. Então, uma coisa excelente você estar consciente disso. E agora você pode fazer essa pergunta: o que você ama? Porque você diz que é criar um loop. O que você ama sobre criar esse loop com dinheiro? Isso prova algo, isso prova que você é capaz de fazer esse movimento, isso dá uma empolgação para você, vai ser um ponto de vista insano, porque o ponto de vista insano é o que tranca você. E como você disse, você tem todo esse dinheiro na sua carteira, você tem dinheiro e onde está o champanhe? Mas não tenha quantos de vocês mal identificaram e mal aplicaram e a empolgação como não ter dinheiro. E essa energia de facilidade, essa energia de alegria, você literalmente tem que... E a empolgação como não ter dinheiro. E essa energia de facilidade, essa energia de alegria, você literalmente tem que alcançar algo diferente, algo mais grandioso e algo mais do que você já escolheu. E, de novo, nós ficamos tão confortáveis e familiares com aquilo que temos escolhido, que continuamos escolhendo, em vez de nos permitir ser mais. Todos os dias, o que se requer para eu ser mais hoje? Quantas fontes de renda a mais eu posso receber hoje?
Então, o que eu perguntaria é todos os loops que você continua criando com dinheiro, você vai destruir, descriar, certo, errado, bom e mal, pode pop, todas as 100, curtos, garotos, povo, descriações, bases e além. Mas o que você ama sobre criar Sí, isso? totalmente es algo que está ahí y que es algo que me mantiene validada, ¿no? Como tengo la capacidad de. Uh, Gracias. it, it is that it keeps me Sim, é validating algo myself that que I me have the capacity mantém to. me validando que eu tenho a capacidade de criar isso. Sim, esse é o negócio de Simone. E se você se aposentasse, você criou isso, ok, tá ótimo, maravilha. O que eu tenho olhado recentemente é eu investi muito e eu fui muito bem nisso. De novo, eu estou assim, é isso? Eu meio que marquei essa caixinha dessa realidade, muito bem, Simone, tudo isso, mas isso não combina com a energia do que eu gostaria. Então, o que mais está disponível para mim? E nós naturalmente sempre nos esticamos na direção de mais, sabe? Você sabe o que é dopamina? Sempre nos esticamos na direção de mais, sabe? Você sabe o que é dopamina, certo? Então, dopamina é esse lugar que realmente empolga você. Algumas pessoas vão ficar com dopamina alta, com um vício que tem, seja drogas, álcool, o que for. Mas quantos de vocês têm essa dopamina que vem quando você não tem nenhum dinheiro e aí você ganha dinheiro? Não tem dinheiro e aí tem dinheiro. Então tem essa energia em vez de, ok, eu tenho dinheiro e agora? Onde você pode alcançar, o que você pode pedir que dá mais para você? Porque nós, como seres nesse planeta, naturalmente somos buscadores. Então, se você busca algo e você alcançou isso, quanto você destrói isso para você poder alcançar de novo? Em vez de estar disposta a ir além dessa realidade, além das limitações e além do que todo mundo está escolhendo. E buscar algo diferente, algo mais grandioso. Essa é outra coisa. Eu tenho uma chamada que eu vou começar nesse mês, eu acho que é na semana que vem, sobre investimento. E se chama Investir, é só começar. E vão ser 3 meses, uma vez por mês, porque eu gostaria de dar brincadeira de casa para as pessoas, e eu estou explorando isso agora. Porque eu cheguei nesse lugar que eu estava assim, ok, eu fiz isso, mas o que eu gostaria de escolher com o meu dinheiro? Eu gostaria de escolher muitas coisas com dinheiro no planeta. E ok, o que mais é possível? Então, e se você fosse para algo mais do que você está agora e olhasse para essa dopamina em vez de, eu cheguei e caí e fiz isso de novo? E requer coragem. E você tem que ser corajosa para se esticar na direção disso. Então, todos os lugares em que você tem queimado e caído para manter a dopamina, em vez de ir além dessa realidade, você vai destruir, descriar, certo? E curtos, garotos, povo, descriações, bases e além. Muito obrigada. Muito obrigada. Com gosto, ela diz. Gabriela, desculpe, nós temos uma pergunta no chat do espanhol falando sobre dopamina e isso é algo sobre negócios, os nossos negócios de Access e a liderança que temos que ser nos nossos negócios. Então, eu vou passar. Espera um minuto, diz a Simone. O que isso significa? A liderança que você tem que ser no seu negócio. Ela diz: Eu acho que é disso que se trata a pergunta. Obrigada, Milu, diz a Cláudia. E ela vai falar em espanhol quando o Tomás traduzir, eu traduzo. Diz a Thank you so Cláudia. much and welcome to this E space. ela vai falar em espanhol quando o Tomás traduzir, eu traduzo. A mí, cuando pensaba Obrigada e en este bem-vinda a esse espaço, conversatorio, Simone. se me ocurría Obrigada, preguntarte diz a Simone. cuál es tu visión de cómo las herramientas de Access Consciousness pueden transformar estos nuevos liderazgos en este contexto mundial, impulsando estos líderes, estos negocios o emprendimientos diferentes. So it's a big question. Gracias. She's saying, what's your
when it's about the access tools. Então, é uma grande pergunta, diz o Tomás. Ela está dizendo qual é a sua conscientização sobre as ferramentas de Access, apoiando essas novas lideranças e empreendedores pelo mundo inteiro, criando novos tipos de negócios e novas criações. De negócios e novas criações. Mas qual é a pergunta? Eu não entendi a pergunta, diz a Simone. Repeat the question in a different way because I think I also got a little. Ok, Translation. ok. Voy de nuevo. En este contexto que estamos Eu viviendo estou ahora, pedindo para ela também repetir a pergunta de um jeito diferente, porque eu acho que eu também não entendi muito bem. Sim, ¿cuál es tu visión ok. para Ela vai fazer implementar de novo. negocios y cuál es tu visión de cómo deberían o qué aportes son las herramientas de Access Consciousness No contexto para mundial que estamos influir en los vivendo agora, emprendimientos en donde ahora ha cambiado un poco el esquema y hay otros negocios que son diferentes? Thomas, may I? Oh, sure, go for it. Well, what is there now that claro. in the world and the entrepreneurs have Bom, agora que as coisas estão mudando no mundo e os empreendedores estão enfrentando outras maneiras de fazer negócios, qual é a sua visão das ferramentas de Access na liderança ou no compromisso ou na presença que os empreendedores têm que ser nos negócios deles? Faça perguntas. O mundo muda o tempo todo. Olhe para a história. Centenas de anos atrás, 50 anos atrás, milhões, 1000 anos atrás, 10 anos atrás, 2 anos atrás, 3 anos atrás. Tudo está mudando o tempo todo. E como falamos antes, reinos da criação não tem resposta. Pergunta, eu não explorei isso de que porra é relaxamento com negócios e dinheiro. O Gary uma vez disse que se todos relaxássemos, o negócio de Access Consciousness expandiria pelo menos 75%. E todo mundo ficou, tá. O que eu posso fazer? 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 Em vez de o que eu posso ser aqui. Você tem que estar disposto a criar uma realidade diferente e uma que é sobre estar na pergunta. Se você, uma das coisas de que o Gary estava falando recentemente é quantas vidas e nessa vida você manteve isso e essa energia de ser essa líder, o que ser um líder significa? E se você chegou onde você está hoje com base em liderar, muito bem, todas as outras vidas, e se agora for a hora, se você chegou onde você está hoje com base em liderar, muito bem, todas as outras vidas, e se agora for a hora de deixar a consciência liderar? Então, uma das perguntas que eu tenho feito é, se eu deixasse a consciência liderar aqui, o que eu escolheria? É simples? Gracias. Wow. Wow. There was a question above though too. Obrigada, diz a Cláudia. De Gabriela, nada. what question would help me to be E more teve uma connected to pergunta my sobre purpose? isso também. A Gabriela diz: que pergunta me ajudaria a ficar mais comprometida com o que eu quero criar e It's escolher? about being in question. Não tenho uma pergunta ou a pergunta de ouro, é sobre ser na pergunta. E você pode dar podpoc, você pode correr processos, você pode fazer tudo isso. De verdade, você tem que estar comprometida com você. Então, quando algo não aparece, os outros 90%, você pode culpar outra pessoa. É porque eu sou isso, ou porque a família em que eu nasci. Você sempre tem alguma outra pessoa para colocar a culpa. Quando está 100% comprometida com você,
você vai pegar o que é que você está escolhendo e tomar responsabilidade por isso, e cada coisa que você tem na sua vida agora, você tem porque você escolheu. Cada coisa que você não tem na sua vida agora, você não tem porque você não escolheu, você escolheu não ter. É sua responsabilidade. Então, eu daria podpoc em todos os lugares em que você não está disposta a estar 100% comprometida com a sua vida, tudo que sua vezes um desilhão, certo, errado, bem, mal, podpoc, todas as 100, curtos, garotos, povo, discreções, bases e aléns. E eu sei que estamos aqui por um tempo curto e tem alguns assuntos bem legais que vocês estão trazendo. Eu recomendaria fortemente. Eu tenho uma classe de negócio feito diferente em janeiro, online, e classe de negócio feito diferente em janeiro, online, e vai ser. Eu vou estar no meu lugar, mas tem tantos facilitadores, facilitadores de alegria dos negócios, que facilitam classes de saindo das dívidas com alegria, negócio feito diferente, tudo isso. Então, você pode explorar isso e ir mais profundo, porque o que você está escolhendo é onde a sua vida está agora. Então, não julgue isso. Não é sobre julgar isso, é e agora? Eu literalmente escrevi no meu espelho, nesse ano, 2025, qual é a próxima coisa? Eu tenho essas canetas que você pode escrever no espelho, depois você pode apagar. E aí eu tenho no meu escritório uma pergunta aqui que é sobre escolha, que diz, vai criar um futuro, isso vai criar um futuro com o que eu vou ficar feliz? Então, conforme você escolhe, faça essa pergunta, isso vai criar um futuro com que você vai ficar feliz? Duas outras perguntas que eu tenho no meu espelho, vai ser alegria? Agora, todas essas perguntas e todas essas ferramentas, você pode recitá-las ou você pode usá-las. Isso depende de você, ok? E aí, quem do chat do português disse: eu terminei uma sociedade com meu ex-namorado e fiquei com uma dívida de imposto. Que pergunta o processo eu posso usar para limpar essa energia e vender uma propriedade? Eu sou corretora de imóveis e não vendi nada em 6 meses. Sim, bem-vinda. Bem-vinda a finanças em relacionamentos. Eu definitivamente passei por isso também. E é muito interessante, eu tenho toda uma paleta de histórias de que eu poderia falar com finanças e relacionamento, e agora, todos os lugares em que você decidiu que se você compartilha as finanças, filho, para criar um relacionamento mais grandioso. Não, você vai destruir, descriar isso, certo, errado, bem, mal, pode pôr todas as 100, curtos, garotos, povos, criações, bases e além. Veja, você criou isso, então agora o que você tem que escolher para mudar isso? Então, o que você pode escolher, o que você pode mudar, que ação você pode tomar? Então, talvez, com a coisa da propriedade, comece a acessar a energia dos lugares que você está vendendo e converse com eles como uma entidade. Então, cada casa, cada apartamento, o que quer que seja, pergunte, ok, então, por que preço você venderia? Você pode até pedir para algumas entidades virem ajudar você, porque às vezes tem entidades que vêm e convidam a pessoa certa, etc. Peça para o lugar que você está vendendo puxar o dono, o novo dono. Então, use, eu não sei se você fez fundamento, mas você pode usar os. Então, use, eu não sei se você fez fundamento, mas você pode usar os puxões de energia de lá, use as ferramentas. E também pode colocar em todos os lugares em que você ficou com uma necessidade. Então, se você tem essa coisa de, eu não vendi nada em 6 meses, eu tenho que vender isso, as pessoas vão captar isso. Então, toda manhã, quando você acordar, talvez você esteja tomando um café, sente lá. E essa é a parte do relaxamento, pessoal. Então, nesse momento, todos os seus negócios, seus projetos, os imóveis, vamos fazer um puxão de energia. E eu quero que você puxe quantidades imensas de energia para os seus negócios, projetos, como quer que seja que você ganhe dinheiro, do mundo inteiro. Ok, todos os lugares em que você decidiu que você só pode receber dinheiro ou possibilidades de uma certa clientela, você vai destruir e descriar isso, certo, errado, bem, mal, pode pôr todas as 100, curtos, garotos, povo, descriações, bases e aléns. Ok, então, errado, bem, mal, pode pôr todas as 100, curtos, garotos, povo, descriações, bases e aléns.
And literally Ok, put that então energy puxe into quantidades okay, imensas de dinheiro para os seus projetos, os seus negócios, e literalmente tem essa energia de, ok, universo, obrigada por tudo as you're pulling que energy você me into the presenteou projects e and businesses, mostre-me o dinheiro. ask the E businesses conforme and você businesses puxa to energia show para you, todos esses projetos, mentor todos to esses you, where to negócios, go, peça para os what to negócios e do, os projetos mostrarem para você com quem falar, aonde ir, and ask for that qual é a visibility próxima between the coisa. clients, E people that are willing to faça put essas money into the perguntas e peça project, the para esse service, fluxo whatever entre it os is that you have going clientes, on, as pessoas que estão dispostas a dar dinheiro para você, os projetos, serviços, tudo que você tem acontecendo, e peça por esse fluxo. show me house, E converse com o negócio. Ok, aonde temos que ir a seguir? Mostre-me casa, apartamento, going to that onde? place. Same thing what we've been talking Porque é about. mais fácil do que você acha. Continuamos indo para esse lugar, a mesma coisa do que estávamos falando, de tornar de vai ser. Não é verdade, só tem uma coisa que você quer dura na vida. Eu vou deixar você ponderar isso. E não é a sua realidade financeira que você quer que seja dura. E tudo que isso é vezes um dezilhão. Silvia, eu adoro ver você ter aqui, ver o seu rosto. Tudo que isso é vezes um dezilhão, certo, errado, bem mal, pode pôr todas as 100, curtos, garotos, povo, discrições, bases e aléns. We have a hand up. Ah, What's that? temos uma mão. O que é? Oh, Pergunta I'm sorry. Simone. Rosa has a question. Ah, Okay, so let's do this desculpe. last A one. Graça tem uma pergunta. Ok, então vamos fazer essa última pergunta. Ok. Thank you so much. I mean, I have enough words to say. Muito obrigada. Eu não tenho palavras So, suficientes para dizer o que significa estar com você, Simone, então eu vou what ser about those rápida. situations when the E money sobre essas situation situações and em everything que in o life dinheiro, a becomes situação uncomfortable? de We know dinheiro e that tudo na vida conscious fica is desconfortável. part of the time. Sabemos que consciência pode ser muitas vezes desconfortável. What Então, tools, questions, I don't know, everything that you que use ferramentas to e tell us perguntas que those você usa situations. para nos contar I choose essa this situação, por this, exemplo? Eu but escolho every essa situation classe, eu can escolho a happen or atualização doesn't happen disso, at all. ou não acontece. What What can we action? Então, o que You podemos. ask for something to show up, right? Então, você pede para algo aparecer, certo? E quando as pessoas fazem essa coisa de eu estou fazendo isso, eu estou escolhendo aquilo, você está de verdade? Ou você está criando cada limitação e para você não escolher isso? Então, quantos de vocês estão escolhendo algo, mas você está criando todas essas coisas para você poder ter a alegria do fracasso? Porque você está mais confortável com a alegria do fracasso. Oh my goodness. Porque você está mais confortável com isso. Porque se o que você está pedindo realmente aparecesse, ai minha nossa, você teria que receber. Sabe? Você teria que falar sobre isso. Tem dois tipos de pessoas que acordam de manhã e dizem. Eu quero ter $1 milhão. E que ação eu vou tomar hoje? E esse é o negócio, pessoal. O dinheiro, as coisas de dinheiro podem mudar da noite para o dia e às vezes é mais devagar. Uma pequena parte aqui, uma pequena parte ali, e começa a abrir portas diferentes. Quantas outras possibilidades estão disponíveis para você que você não esteve disposta a receber? E quantos de vocês decidiram que deveria vir daqui? Então, tudo que sua vez um dezilhão, você vai destruir, descriar. Certo, errado, bem, mal, pode, pode, todas as 100, curtos, garotos, povo, descriações, bases e aléns. E, literalmente, o novo enunciado aclarador é ouro, eu faria isso para tudo que aparece. E se você olhar para todas as 100, o que são todas as 100? São todas as histórias que nós temos, vamos usar dinheiro, como estávamos falando, todas as histórias que temos sobre dinheiro, certo? E você pode ter esse 1 a 50, são todas as histórias que você tem sobre por que você não pode ter dinheiro. Não sei, talvez seja o seu pai, você viu alguém ser roubado ou sequestrado, todas essas histórias que você tem de 1 a 50.
E aí, 51 a 100 são todas as histórias que você tem de você desejar mais dinheiro, o barco que você vai comprar, a casa. Então, você tem tudo isso, mas com todas as 100, o que você está fazendo é funcionar de todas essas histórias e você pode bater a sua cabeça numa parede todo dia, tipo, porque você está funcionando a partir desse paradigma de conflito continuamente, porque você tem essas histórias e aquelas histórias. Então, você cria essa realidade computacional onde você computa tudo. E eu acho interessante, não sei de onde vocês são, América do Sul, tem muita merda que acontece na América do Sul que é verdadeira e real, certo? Sabe, eu lembro quando eu estava na Colômbia e eu estava assim, eu acho que sequestros aqui são uma coisa real, ou nos subúrbios da Cidade do México, em alguns lugares, eu estava falando com alguém outro dia sobre a África do Sul e coisas que estão acontecendo lá, você não andaria em Joanesburgo com brincos de diamante ou com o seu celular na sua mão no meio da rua. Então, tem coisas que acontecem sobre dinheiro, você tem os cartéis, tudo isso. Mas quanto disso que você não supostamente não deveria falar, mas você está ciente, você não vai criar mais dinheiro com base nisso. Como você ter esse dinheiro? É dinheiro ruim? O que for. Dinheiro é só dinheiro, certo? Então, tudo que isso todas as realidades computacionais e todas as 1 a 100 histórias que você tem com dinheiro, você vai destruir, criar vezes 1 dezilhão. Certo, errado, bom e mal, pode pôr todas as 100, curtos, garotos, povos, criações, bases e aléns. Então, quando qualquer coisa sobre dinheiro vem no seu mundo, vá para 1 a 100, 1 até 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 100. Continue fazendo isso até ficar mais leve no seu mundo. E se eu estivesse escolhendo a minha realidade financeira, o que eu escolheria? Do que eu sou ciente, do que eu sei, escolher isso. E se eu estivesse escolhendo a minha realidade financeira, o que eu escolheria? Do que eu sou ciente, do que eu sei, escolher isso. Por favor, pessoal. Eu gostaria de brincar com todos vocês e todos sermos multimilionários, apontados para ser bilionários. Por que não? Vocês vão, por favor, me brincar comigo? Sim, sim, diz a Rosa, totalmente. Sim, eu convido vocês. Vamos lá. Vamos lotar esses restaurantes com essas mesas bonitas e taças de vinho ou champanhe e celebrar o viver. Isso. Muito obrigada, Zé Rosa. De nada. Invertir es hora de comenzar ahorita el 10 de enero, negocios hechos diferentes. Obrigada, Simone. Obrigada, pessoal, por essa conversa incrível. Temos as próximas classes. Investir, é hora de começar. Negócio feito diferente no final de janeiro. Negócio feito diferente no final de janeiro. E escolha para possibilidades em fevereiro. Com o Gary e a Simone, é o lugar para quem estiver interessado. E muito, muito, muito obrigada. De nada, pessoal, com gosto. E eu vou para Costa Rica no dia 23. Então, como eu disse, eu tenho um negócio feito diferente online que eu vou facilitar de lá. Eu tenho várias classes no lugar, a escolha por possibilidades com o Gary. Se você nunca esteve no lugar, e como eu disse, você não tem que ter estado lá para receber de lá. É um lugar dos lugares mais lindos. É um dos lugares mais lindos do mundo. E eu adoraria encontrar vocês. Se eu já não encontrei vocês em algum lugar do mundo, por favor, venham dizer oi. Eu não sou tão assustadora quanto vocês acham que eu sou. Venham dizer oi e me dar um grande abraço. Obrigada por estarem no mundo, por serem vocês. E a Milu diz, eu recomendo fortemente os seus abraços. Obrigada, diz Simone. Obrigada. Então, obrigada por ser o contato com a Simone. Nós temos em breve teremos em breve as gravações dessa chamada no seu canal do YouTube, Expandindo a América Latina. Então, muito obrigada. Sim, e obrigada, Tomás, também, você é incrível. Sim, e também Juliana, do Brasil, sim. Juliana, sim. Obrigada, Juliana. Muito bom conhecer você. Vejo vocês em breve. Muito obrigada. Tchau.